Boa noite a todos. Eu gostaria de passar algumas informações, orientações. Nós estamos no dia 19 de agosto. Hoje a gente continua com as nossas semanas criativas, com a palestra do professor André Damasceno sobre métodos ágeis para a gestão de projetos. Mas eu gostaria de dar algumas orientações, por favor. Não deixem de colocar no chat os alunos, matrícula, nome completo, o curso e o campus. Os professores, por favor, também não deixem de colocar o nome completo e a matrícula, assim como os nossos convidados, por favor, deixem o nome completo também, para que a gente possa gerar a certificação, tá bom? Professor André, fique à vontade. O microfone está aberto, só informando que após a palestra do professor André, nós vamos abrir os microfones, ou seja, vamos ativar, é só a pessoa interessada em fazer pergunta, ativar o próprio microfone e fazer a pergunta um participante de cada vez, ok? Um abraço a todos. Professor André, fique à vontade. Boa noite a todos. Esse tema foi tratado por mim no projeto Fênix e como eu acho que é um tema de grande relevância hoje para qualquer pessoa que atue em organizações privadas ou públicas, né? E isso precisa ficar bem claro, especialmente para o pessoal de gestão pública, que muitas vezes não tem tanto contato com os conceitos de gestão de projetos. Eu resolvi trazer novamente e aí a gente vai debater um pouquinho. Ao final eu vou deixar algumas referências de leitura para vocês e, como sempre, eu procedi, né? Ao final vocês podem tirar dúvidas, mas depois quem quiser trocar ideias a respeito do tema, quiser mais informações sobre os métodos ágeis, né? A gente vai ver que o pensamento ágil tem desdobramentos muito importantes para a nossa profissão. Hoje, todas as práticas adotadas pelas melhores empresas, de algum modo, bebem no pensamento ágil, né? Que começou lá no movimento da qualidade total e até hoje tem dado frutos, né? Para todas as organizações que pretendem agilizar seus processos, né? Atuar de um modo mais focado no cliente e reduzir desperdícios, né? A gente sabe que isso é um grande desafio das empresas brasileiras. Muitas empresas até conseguem atingir seus objetivos de faturamento, mas muitas vezes o valor, o lucro fica comprometido. E a própria sobrevivência dessas empresas fica muito comprometida, porque elas não são tão sistemáticas para reduzir desperdícios, para nem sempre depender de um herói que vá salvar o projeto ou que vá salvar uma iniciativa que a empresa propõe para os seus públicos interessados. Então, isso é muito importante estar na nossa mente, né? Infelizmente, muitas empresas já se esforçam muito para atingir os objetivos, né? E aí a gente vê que quando um projeto é concluído, houve uma perda de valor durante a jornada que gera vários atritos com a equipe, com os clientes, né, com os demais públicos interessados. E muitas vezes se olha o resultado objetivo, a entrega do projeto, mas nem sempre se dá muita atenção para a perda que há nos relacionamentos de longo prazo, se aquele projeto poderia ter sido conduzido de um modo mais eficiente. Então, a gente precisa ter muito claro isso e eu acho que quem quer realmente entender todo esse movimento do empreendedorismo, da inovação, que tanto tem sido tratado hoje nas organizações, movimento das startups, movimento Lean, tem que entender tanto as origens, a gente não vai falar tanto das origens, pelo menos não vamos voltar muito à história, não vou falar de movimento da qualidade total, mas é importante entender que há esse lastro, há essa conexão direta
E hoje as principais práticas organizacionais bebem dessa fonte. Então vamos começar aqui. Queria primeiro trazer à tona para aqueles que não conhecem, né, que não são envolvidos na área, o que é um projeto. Então é sempre importante a gente contextualizar e conceituar os itens mais importantes. Um projeto sempre será um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado, né? Então, um projeto ele nunca tem o objetivo de continuar sendo executado durante um longo período de tempo. As boas práticas de projeto normalmente definem em 2 anos aproximadamente o tempo de duração de um projeto, né? Mas é claro que isso não é nada de dogmático. Algumas empresas elas acabam tendo até projetos mais longos, mas nada impede de, ao final de 2 anos, você encerrar aquele projeto, você prever, né, uma entrega objetiva e depois você reabrir o projeto, né? Há um cansaço da equipe, né? Às vezes há uma perda de produtividade do próprio gerente e uma perda da capacidade do projeto de impactar a organização. Então, sempre se dá um tempo definido para que não vire algo que vai trazer uma desagregação, uma perda de motivação da própria equipe, né? Então, a gente pode citar como principais exemplos, né, setores que atuam usando gestão de projetos de um modo muito intenso, as empresas de construção civil, né, quando você constrói, por exemplo, um prédio, você tem normalmente um projeto, e os projetos de construção civil têm um foco muito grande no orçamento, principalmente, mas também em segurança, em atendimento a requisitos. Projetos de software, que talvez hoje estejam entre os projetos mais complexos, e a gente vai ver o porquê, né? Vou te falar um pouquinho sobre isso. Projetos mais complexos porque existe muita dificuldade, às vezes, de entender quais são os desejos do usuário, os desejos do cliente, que é o principal beneficiado por aquele projeto, né? E sistemas de informação hoje têm uma complexidade muito grande, tem aspectos visuais, aspectos de funcionamento, de regras de negócio, de performance, que tornam, e o envolvimento, às vezes, de muitas áreas da empresa, isso torna o projeto e a própria manutenção do projeto posteriormente muito difícil. E aqui eu coloquei um exemplo, né, de um carrinho, né, dentro dessa nova lógica de carros com baixo consumo, né, e com baixo impacto nos centros urbanos, na vida da cidade, de fácil capacidade de se estacionar, né? Facilmente se encontra uma vaga para um carro desse. E aí aqui eu queria frisar o aspecto da inovação, né? A inovação muitas vezes parece para as pessoas um ato quase que de criar uma música ou de pintar um quadro, parece que é uma coisa que surge à noite, na madrugada, durante a insônia daquele proponente, mas entre uma ideia e uma entrega, seja um protótipo, seja um produto que vai, através de um modelo de negócio, chegar ao cliente final, existe um caminho grande. E a gestão de projetos pode ajudar também em projetos de inovação, né? Coisas que nunca foram pensadas. Então, por isso que eu digo que, apesar da tecnologia, né, o setor de tecnologia ter a duras penas desenvolvido e se apropriado mais das práticas de gestão de projetos, qualquer profissional, desde o RH, marketing e qualquer... Apareceu um parente meu aí, Anderson Damasceno Bastos. Seja bem-vindo, Anderson. Então, qualquer profissional de qualquer área pode se valer e pode se beneficiar de competências, quando desenvolve competências e conhecimentos de gestão de projetos, tá? Então, não ignorem
claro, falo aos alunos especialmente, né? Eu sei que tem professores também assistindo a palestra, não ignorem o potencial de empregabilidade que o conhecimento sobre gestão de projetos pode oferecer para a carreira de vocês, tá? Então, mas é o pessoal de TI que desenvolve projetos, é o pessoal de TI que conhece. Infelizmente, muitas empresas que eu trabalhei não conseguiam explorar o potencial dos projetos porque os usuários das áreas chamadas áreas de negócio, né? Então eu atuei muito com TI nos últimos 10 anos, pelo menos, antes de me dedicar à carreira docente especificamente, né? com dedicação integral, mas eu atuei muito tempo com projetos de TI. E o que a gente observava, o que eu observei, é que as áreas fim da empresa, vou citar o exemplo do fundo de pensão do BNDES, que foi uma empresa que eu trabalhei. O fundo de pensão tinha a área de previdência, tinha a área do plano de saúde, tinha a área de RH, né, e tantas outras áreas. E dificilmente a gente percebia a disposição, o interesse dessas áreas de assimilarem, de entenderem as práticas de gestão de projetos. Tinham muitas pessoas talentosas, não estou falando aqui de competência ou não, mas de não entender a dinâmica de um projeto. Então, é nesse sentido que eu digo, né? Mesmo pessoas que não atuam como gestores de projetos precisam também conhecer a dinâmica de um projeto, a urgência, como é que um projeto se conduz, né? Então, isso é muito importante. Aí, mais 2 exemplos, né? Seja a construção de uma estação de tratamento de água, de esgoto, uma loja física que vai ser inaugurada num shopping, ou uma loja de rua, um site de e-commerce, qualquer coisa, né? Qualquer empreendimento pode se beneficiar da gestão de projetos. Então, queria fazer uma pequena diferença. Quando eu falei sobre empreendimentos temporários, eu quero dizer que, por outro lado, existe o conceito de operações, né? Então, eu preciso frisar também isso. Então, por exemplo, quando eu estou falando de folha de pagamento, né, que é uma atividade que se repete e é contínua, acontece todo mês, uma atividade de conciliação bancária, uma atividade de contas a receber, de contas a pagar, uma atividade de cadastro de clientes, são operações, né? E normalmente a gestão por processos ou a gestão de processos é mais empregada nessas atividades repetitivas e contínuas porque elas precisam ser gerenciadas e acompanhadas ao longo do tempo. E, por outro lado, sendo repetitivo, mas eu acho que é importante para aqueles que nunca tiveram contato com o conceito, os projetos eles são atividades temporárias e únicas, né? Existe uma disciplina ou uma prática que se chama gestão por projetos, no qual você pode também acompanhar as suas operações, as suas atividades operacionais como projetos, né? Aí muda um pouco a lógica. Eu já empreguei essa prática uma vez, então eu considerei, por exemplo, eu era gerente de uma instituição terceiro setor. Então eu considerei que haveriam 12 meses de projeto, né, que era o meu ano fiscal, e cada mês teria entregas, teriam resultados a serem entregues e o meu cronograma era o calendário daquele ano. Mas aí já era algo que eu fazia, mas não era obrigatório, né? Eu poderia simplesmente conduzir as atividades usando a gestão por processos, né? Enfim, então, mas isso foge um pouco do assunto. Quem quiser depois de mais detalhes, eu posso esclarecer melhor. Aí a gente precisa entender, nesse momento, o motivo pelo qual as metodologias ágeis foram sendo gestadas, né, e foram sendo incrementadas para, em algum momento, elas se tornarem dominantes, especialmente na área de gestão de software, né, de gestão de projetos de software. Acontece que, em 1968, havia o que se chamava de crise da indústria de software, né? Tanto que é muito comum até hoje a expressão de engenharia de software, fábrica de software,
que muitos consideram termos inapropriados, porque um software ele não segue a dinâmica de uma linha de produção, né, que era o modelo mental mais habitual daqueles homens, né, aqueles gestores da década de 60. Como eu falei, o Japão, né, lá do outro lado do mundo, começava a implementar algumas práticas no chão de fábrica, no relacionamento com funcionários, na testagem, rápido lançamento dos produtos para que os clientes pudessem opinar, né, principalmente os operários internos. Só que nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo ainda vigorava a visão mais orientada para a linha de produção, né? E em 1968 foi feito um estudo que evidenciou que 80% dos projetos que foram considerados na amostra do estudo, né? Claro que a gente não deve considerar que todos os projetos do mundo entraram no estudo, mas pelo menos projetos grandes, projetos mais relevantes, 80% desses projetos encomendados não eram entregues, né? E os 90% restantes ultrapassavam ou estouravam entre 150% e 400% o orçamento ou prazo estipulado. Então, pensem no caos que é você encomendar um produto, um serviço, uma entrega, um resultado para um fornecedor e esse projeto ter pouquíssima chance de ser entregue. E a perda de potencial humano, né, muito citado, inclusive, pelos autores do pensamento ágil. Depois a gente vai ver o que é o pensamento ágil, o que é o manifesto ágil. Muitos desses autores falam da perda de potencial humano. Pessoas, né, imagina uma equipe que ficou ali 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio, dedicados a um projeto ou uma série de projetos que simplesmente, no final, não geravam resultado algum, né? Ou, quando geravam, ainda estouravam o orçamento e prazo, que são 2 métricas muito importantes para a gestão de projetos. Você entregar aquilo que foi estipulado e dentro do orçamento. Mas esse desvio enorme não era algo ocasional, né? Então parecia ser um padrão vigente na indústria, no setor de software, e por isso precisava ser investigado melhor, né? Acontece muito nas empresas, vocês devem ter vários exemplos para citar, uma empresa que simplesmente não consegue manter seus funcionários num determinado setor, ou numa gerência, ou num departamento. Todo funcionário não serve para aquele setor, para aquele gerente, para aquele coordenador, para aquele diretor. E a gente deve observar um termo que é muito utilizado, né, no pensamento ágil, que é o erro fundamental de atribuição. Normalmente nós culpamos pessoas sem olhar antes para processos e para como aquele setor ou aquela empresa mesmo faz a gestão das suas pessoas, né? Então a gente tende a culpabilizar as pessoas e não processos, quando deveria ser o contrário. A gente primeiro deve olhar para processos, olhar como as atividades estão dispostas, como é que é o fluxo de trabalho, para, no segundo momento, verificar, bem, a gente tem fluxos muito ajustados, processos muito adequados, e aí o fulano ou o ciclano, mesmo dentro desse processo, ele não encaixa, né? E outra tendência muito grande é que nós tenhamos, no Brasil especialmente, uma dificuldade grande em gestão de equipes, né? Então, nós temos os melhores indivíduos, às vezes, atuando, mas esses indivíduos, quando jogam juntos, né, para citar uma analogia do futebol, não entregam aquilo que deveria. Então, todos esses aspectos estavam aí por trás desses números. Aconteceu aí, né, avançando um pouquinho no tempo, em 1986, o presidente da Transarc Corporation, ele se fez uma pergunta. Por que pontes são construídas dentro dos prazos e orçamento planejados e nunca caíam? E quando ele olhava para o desenvolvimento de software, não é isso que ele via. Construção de pontes, né, é um projeto muito complexo, né, demanda um nível de segurança absurdo.
um controle muito grande do orçamento, porque qualquer erro pode gerar um prejuízo considerável. E apesar disso, quando se via ao longo do tempo, a tendência é que as pontes fossem construídas dentro dos prazos e orçamentos. Então, como o desenvolvimento de software poderia aprender ou, de algum modo, se espelhar na construção de pontes? Bem, ele descobriu que não era possível, porque a natureza dos projetos são diferentes, né? As duas naturezas dos projetos, né? E aí o exemplo, software frente a pontes, segue um fluxo diferente, uma lógica diferente. E ao longo das décadas de 70 e 80, apesar da engenharia de software ter se desenvolvido bastante, eles perceberam que o padrão da indústria de desenvolvimento de software se baseava no modelo mental, chamado modelo cascata, que era inclusive usado para a construção de pontes, né? A gente vai olhar um pouquinho isso, não vou antecipar. Mas o que preconiza o modelo cascata? Você tem uma etapa de análise, uma etapa de projeto, uma etapa de codificação, uma etapa de testes, uma etapa de implementação. Apesar de parecer em termos técnicos, só para especialistas da área de tecnologia, de desenvolvimento de software, não é muito por aí. A gente pode aí mudar codificação para construção, testes para controle de qualidade, não tem muita diferença, não. A gente consegue utilizar esse modelo e entender os desafios de vários setores que se valem do modelo cascata, de modo inapropriado. Então, o que é mais importante a gente entender é o seguinte: havia uma etapa no qual se analisavam os requisitos que o cliente tinha, né, as suas necessidades. Então, imaginem, por exemplo, um sistema que vai fazer o controle de uma estação de tratamento de água. Então, a pessoa responsável pela análise vai sentar com os interessados naquele projeto, com as áreas financeira, de marketing, de RH, a área de engenharia especialmente, né? E talvez algumas áreas vão participar menos do que outras, mas ao final dessa etapa de análise, vai se chegar à conclusão de quais são as necessidades do cliente, quantas telas, quantos relatórios, o nível de parametrização, aspectos relacionados ao sistema, aspectos de performance. Tem pessoas de fora do estado, vai ter que ser pela web, pode ser um sistema local. Por fim, vai se criar um projeto. Esse projeto ele vai conter aquilo que a empresa vai entregar para o seu cliente, né? E em que tempo vai ser entregue, dentre vários aspectos. Quais vão ser os custos, os riscos do projeto, né? Seguindo aí um modelo tradicional que vigorou durante muito tempo, né? A codificação é quando os programadores e os analistas de sistemas eles começam a criar o sistema, e aqui nessa lógica do modelo cascata, tudo que foi analisado e projetado é criado em grandes blocos, é codificado em grandes blocos de entregas. Então, um chute aqui, né? A cada 3, 6 meses, o cliente vai ter chance, dependendo do tamanho do projeto, o cliente vai ter chance de ver aquilo que foi codificado, aquilo que foi entregue. Existem ciclos menores, é claro. E aqui, um dos grandes problemas do modelo cascata é que qualquer mudança solicitada pelo usuário, porque não dá para garantir que lá na fase de análise ele tinha clara visão do que ele precisava, na fase de construção ou de codificação, ele solicita mudanças. E no modelo cascata, as mudanças são problemas, porque pela própria estrutura, e não porque as pessoas querem, não porque as pessoas não valem nada, não porque as pessoas são resistentes a mudanças, mas porque elas estão sendo medidas de um modo cascateado, né? Depois eu posso explicar melhor o que seria isso. Elas vão entender
que uma reunião com o cliente vai ter como objetivo evitar que ele solicite mudanças ou evitar que ele formalize um pedido de mudanças. Então, essa é um dos aspectos negativos do modelo cascata, né? Depois os testes, né? E aí é claro que há aqui um ciclo, né? Codificação, teste, e depois a implementação, né? Então vocês veem que a lógica do modelo cascata é muito parecida com a linha de produção que a gente aprendeu, alguns alunos, né? Outros ainda não. Creio que todos já aprenderam, todos cursaram teorias da administração e tiveram a oportunidade de ver com os professores o modelo fordista, né? Que atendeu muito tempo às necessidades das organizações industriais, mas no mundo onde a competição se acirrou, os resultados, produtos e serviços se tornaram mais complexos. A gente vai observar, por exemplo, quando a GM começa a exercer o protagonismo e começa a competir diretamente com a Ford, a gente observa um pequeno indício dessa mudança. A GM ela começa a entregar modelos diferentes de carros e começa a combater aquela ideia do Ford, né? O famoso Ford bigode, Ford T, que era produzido em grande quantidade e era simplesmente empurrado para o mercado, né? E aí vocês viram isso também, alguns viram. Isso na disciplina de teorias da administração, quando a gente fala do modelo, o modelo de manufatura, né? Quando a gente fala da produção empurrada. Então, você empurra uma entrega para o cliente. A GM é um pequeno indício. E depois, o movimento da qualidade total vai sepultar essa ideia. Claro, vivendo tempos novos, né? Tempos diferentes daqueles que a Ford havia vivido, né? No início do estabelecimento da indústria automobilística, a gente vai observar essa diferença muito grande, né, na concepção. E aí a gente pode passar já para o próximo slide, que a gente vai observar que ainda na década de 90, através da evidenciação num relatório chamado Causal Report, né, que é relatório do caos, indicava que o problema permanecia, né? Então se desenvolveu muito a indústria de engenharia de software, baseado ainda no modelo cascata, né? Melhorar as ferramentas de levantamento de requisitos, melhorar a percepção do cliente de que estava sendo entregue um produto de qualidade. E vejam que na metade da década de 90, a complexidade dos sistemas em termos visuais era muito pequena. Nessa época eu era desenvolvedor de sistemas, eu programava em Clipper, uma linguagem antiga, e visualmente, pelo menos, naquilo que a gente chama de front-end, que é o que aparece para o usuário, havia poucas possibilidades de mudança, né? É claro que, no meu tempo de programador lá em Nova Iguaçu, eu não tinha a menor ideia, né, da complexidade de projetos que foram conduzidos nos Estados Unidos e na Europa, né? Estou falando de projetos pequenos, percepção muito pequena que eu tinha. Mas, nessa época, já havia, sim, algumas linguagens de programação, algumas práticas de desenvolvimento que traziam uma certa complexidade para os aspectos visuais do sistema. Então, o cliente pedia uma coisa, ele falava, bem, eu quero isso, mas ele não tinha nem a maturidade suficiente e a capacidade de abstração para entender se aquilo de fato era o que ele queria, né? E aí, quando se apresentava a primeira versão do sistema, muitas vezes meses depois, o cliente não aceitava aquela entrega. E havia aí uma grande desconfiança, né? Um clima de desconfiança grande entre empresas que entregavam fornecedoras e empresas que compravam e utilizavam, que eram os clientes. E aí os dados do Causal Report evidenciavam que de fato, né, havia uma situação muito grave que precisava ser atacada. Só, claro, um pequeno recorte desse relatório que é bem maior, né, tem mais informações. 81 bilhões de dólares em projetos cancelados e 59 bilhões em projetos entregues com prazo estourado, né? Então, vejam aí que a situação não era muito favorável
para engenharia de software nessa época. Até hoje, a gente costuma usar esse termo engenharia de software, mas como eu falei, né, de um modo um pouco inapropriado, porque o software ele não segue a lógica da fabricação nem de uma ponte, nem de um prédio e nem de qualquer coisa. Que aí sim você consegue utilizar melhor o modelo cascata, né? Até porque se você construiu a ponte, começou a construir a ponte, não há possibilidade de retorno, ou um retorno, né? Digamos que você tem uma ponte, você está construindo a ponte Rio-Niterói, você é o gerente do projeto. E aí você construiu 2 quilômetros da ponte. Aí você, não, estamos construindo na direção errada. Não faz muito sentido, né? Então, os projetos de construção de um navio, de construção de uma ponte, ou de produtos no qual você tem até uma certeza maior do que você quer gerar no final, segue o modelo cascata, mas aí por questões práticas, né? Então, isso é importante também ficar na nossa mente. Seguindo, aí a gente vai falar sobre um movimento chamado Pensamento Ágil, que gerou em 2001, durante a década de 90, vários pensadores, vários práticos e teóricos da área de gestão de projetos de software, de desenvolvimento de software, formularam ideias, formularam princípios que visavam desburocratizar os projetos de software, e isso foi consolidado, né, foi formalizado através de um documento bem curto, não é um documento extenso, chamado Manifesto Ágil, né? Então, ele traz alguns princípios interessantes sobre o desenvolvimento de software e também de produtos e serviços em geral, né? E isso aqui é importante eu trazer porque pode ser que a maioria de vocês ache que o manifesto ágil, o pensamento ágil, as metodologias ágeis de projeto não tem nenhuma utilidade fora do ambiente de gestão de projetos de software. E não é bem assim. Esses homens, inclusive, o autor talvez mais conhecido que desenvolveu o Scrum, que é uma filosofia de desenvolvimento de projetos ágeis, ele, inclusive, teve a preocupação de estudar o movimento da qualidade total, as práticas que os japoneses utilizaram na entrega de produtos completamente diferentes, né, de software, áreas muito diferentes, e daí é que ele levou as boas práticas para o desenvolvimento de software, né? Então, a área de gestão de projetos de software foi oxigenada por práticas que nasceram fora do ambiente de desenvolvimento de software. Então, isso é bem importante, né? Então, o que diz, de modo geral, o Manifesto Ágil? Mais importante do que processos e ferramentas, do que definir qual é o processo, definir qual é a ferramenta que vai se utilizar, o foco deve ser indivíduos e interações, né? Dar mais importância para pessoas envolvidas, seja a equipe, sejam os clientes, e as interações do que desenvolver ferramentas e processos. Eu sou um grande crítico, eu sou da área de TI, né? Trabalho bastante tempo na área, trabalhei durante muito tempo na área, tenho pesquisas na área, e eu sempre fui muito cético em relação a profissionais que acham que a tecnologia vai resolver todos os problemas do mundo por si só. Normalmente a tecnologia ela vai ser um viabilizador da solução que você quer entregar para o seu cliente. E nisso há uma grande vantagem, inclusive fazer um comentário sobre um amigo da Unicamp que foi fazer ele da graduação, né, mas é mais velho, assim, mais ou menos a minha idade. Ele foi fazer uma entrevista na Dell Computers, né, que fica ali perto de Campinas, em Hortolândia, e ele falou sobre o feedback que foi dado a ele na entrevista, e foi bem interessante, porque o gerente, ele comentou que já não estava mais priorizando tanto a contratação de engenheiros,
né? Ele ia fazer um estágio, né? Então, estudantes de engenharia, na verdade, porque era mais fácil um aluno de administração aprender sobre Python, R e outras tecnologias utilizadas, muito empregadas na indústria, né? O R é uma linguagem estatística, o Python é uma linguagem também muito usada em data science, e era mais fácil um aluno de administração aprender a tecnologia do que um estudante de tecnologia aprender a visão do negócio, aprender como o negócio funciona. Então, muitas vezes o estudante de administração ele se comporta como um patinho feio, ele se sente inferiorizado em relação aos alunos de engenharia e tecnologia, e não deveria ser assim, tá? Pelo contrário, nós temos um grande diferencial como administradores atuais e futuros, na medida em que nos é dado a chave, né? Claro, aí precisa estudar, precisa de experiência, não é só aquilo que se estuda em sala de aula, entender como a empresa funciona e que a tecnologia, que os processos, as ferramentas serão apenas viabilizadores disso. Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente. O Manifesto Ágil também fala sobre a importância de software em funcionamento muito mais do que documentação abrangente. Não adianta que um software, ou vocês podem fazer um exercício e olhar para a área que vocês trabalham, que desejam trabalhar. É muito mais importante você entregar para o cliente aquilo que ele deseja, rapidamente, para que ele possa testar, do que você mapear completamente todos os detalhes do sistema, perder um tempão às vezes, né? E aí você entrega a documentação, muitas vezes complexa, muitas vezes volumosa, o cliente não vai ler, muitas vezes ele vai dar o ok, vai dar o aceite daquela documentação, e depois ele vai te dizer que não é aquilo que ele queria. E você vai ter que pegar a sua documentação, colocar debaixo do braço e seguir a vida, né? Então, quero que vocês tenham isso claro também. Às vezes nós viramos burocratas da nossa profissão, né? E há um perigo muito grande quando quando vocês estão em sala de aula, aprendendo as teorias, aprendendo as ferramentas, e muitas vezes no momento em que vocês não têm maturidade para entender como aquela prática, como aquela teoria se desdobra e se aplica no ambiente real das empresas. Muitos porque nunca trabalharam ou porque trabalham em ambiente com baixa maturidade em gestão, e às vezes a culpa é do professor, porque o professor não ensina direito, ele está ensinando coisas que não são razoáveis ou que eu não vou usar, e o professor tenta, né, apresentar para vocês, os professores tentam apresentar para vocês o estado da arte da administração, sempre pontuando que vocês não verão muitas vezes aquelas práticas adotadas em todas as empresas, né, ou em um pequeno grupo de empresas. Colaboração do cliente mais do que negociação de contratos. Esse é um ponto muito importante de todas as práticas ágeis de gestão de projetos e tudo aquilo que se desdobrou. Vai depois também influenciar o movimento empreendedor, né? A gente chama de Lean Entrepreneurship, né? Empreendedorismo enxuto. Alguns usam esse nome, tem outros nomes também, outras expressões. O movimento de startups, né? Está muito ligado a isso, que é você trazer o cliente para colaborar com a entrega da solução que ele depois vai consumir. O produto visa atender uma necessidade do cliente. Então, trazê-lo para colaborar, muito mais do que negociar restrições de contratos, e isso tem um impacto grande para contratos futuros, né? Imagina, por exemplo, um exemplo que o Jeff Sutherland, que escreveu um livro sobre Scrum, ele fala, né? Imagine que você tenha 3 meses para entregar um projeto e, sim, 30% do projeto no primeiro mês, 40% no segundo, 40% no segundo e 30% no terceiro. Tá? Somando aí 100%. E o seu cliente, no segundo mês, já ficou satisfeito. Poxa, vocês foram tão bem que no segundo mês, com a minha colaboração, né, com a colaboração do cliente, a gente já tem uma ideia de que vocês entregaram aquilo que a gente esperava. O que a maioria das empresas vai fazer? Ela vai continuar evidenciando
e reforçando a sua importância, né? A importância daqueles requisitos, daqueles itens não entregues, e vai estender o contrato até o final do terceiro mês. Apesar de um risco grande, né, é preciso que a empresa tenha um cuidado muito grande para negociar e administrar contratos ágeis, seria muito importante ou muito mais decente que o cliente, sinalizando que recebeu tudo aquilo que ele esperava naquele primeiro momento, que ele pagasse uma pequena multa, né, de 20% pelo restante do contrato e todos fossem felizes para casa, né? Mas o Sutherland, ele até cita, né, um exemplo parecido com o que eu citei. Ele fala, claro, que a gente, né, e a gente observa no dia a dia que não é bem assim, né? A gente, normalmente, como fornecedores, nós exigimos a entrega, né, o cumprimento do contrato integralmente, mesmo que aquilo que nós estejamos entregando, né, com um conhecimento maior que o projeto e a colaboração com o cliente vai fornecendo ao longo do tempo, a gente entenda que não seria mais necessário entregar aqueles últimos itens do projeto. Responder a mudanças mais do que seguir um plano, né? Muitas vezes a gente pensa que a administração ela quer burocratizar o processo inventivo, o espírito empreendedor das pessoas, e não é bem assim, né? Uma abordagem antiga, que é você construir todo um plano e você ter muito esmero, né? Muita diligência em cumprir esse plano, mesmo que a realidade se apresente de um modo diferente, acaba sendo uma prática mais ainda conectada com as práticas da burocracia, né, que a gente estuda lá no início né, da administração moderna, e o Manifesto Ágil vai dizer que isso não é o mais importante, que a gente tem que responder a mudanças, ter planos flexíveis, né, e que a gente tem assim, esmero e diligência, capricho na condução das ações quando elas se apresentarem como claras, né, ou mais claras, pelo menos. Mas o plano em si, ele não é a entrega do valor, né, mas é sim a satisfação do cliente. E é claro, né, que a gente, antes de continuar, precisa fazer um parêntese a respeito da imperfeição do mundo, né? Então, se o mundo fosse habitado apenas por anjos e não por homens e mulheres, nós não precisaríamos da gestão, dos processos, das rotinas e dos métodos, né? Não precisaria da estatística, não precisaria de várias outras ciências, porque tudo seria perfeito, nós teríamos uma clara visão do que vai acontecer, ou pelo menos teríamos uma grande probabilidade de saber o que vai acontecer no futuro, então a gente não precisaria de gestão, né? Mas, como não é assim que ocorre, precisamos cuidar para que esses processos não atrapalhem mais do que ajudem, né? Porque isso a gente tem um ponto fraco de que quando a gente gosta de gerir, a gente gosta dos artefatos e das práticas e ferramentas de administração, a gente tende a se agarrar mais aos planos, mais aos processos, mais a rotinas do que aquilo que a rotina, o processo e o método pretende entregar. Então, é uma tentação muito grande, né? A prática da administração no Brasil, muito, às vezes, orientada até por muitas empresas públicas, né? E não estou falando de todas, tem muitas empresas públicas, inclusive, que são um exemplo, referência na adoção de práticas mais contemporâneas de administração, mas acaba que a gente tem uma preocupação mais em gerenciar, né, e controlar do que de verificar se aquelas práticas estão, de fato, agregando valor para quem tem interesse, seja na gestão pública, quando eu falo do cidadão, quando eu falo, né, das pessoas que são os destinatários daqueles projetos, aí, né, fazendo uma menção aqui aos alunos da gestão pública, e para empresas privadas, para ONGs, né, para organizações sociais, enfim, para qualquer ambiente, né, para um clube de futebol, enfim, qualquer ambiente que se valha, né, da gestão para entregar resultados para públicos,
né? Alvos definidos. E uma coisa importante também que eu quero trazer para vocês é que a eliminação de desperdícios conecta os métodos ágeis com as práticas do movimento da qualidade japonês. Eu não vou entrar em detalhes a respeito dessa conexão, mas quem quiser depois material adicional, até os materiais que foram usados nas aulas de teorias da administração, eu posso enviar, que a gente conseguiu nesse semestre, no último semestre, com a turma A aqui de Maricá, conseguiu desenvolver bastante esses elementos e essas práticas. Falamos de empreendedorismo, falamos de práticas de novas maneiras de administrar, né, que estão muito conectados com o movimento da qualidade. E o foco, né, de um modo geral, é claro que eu não estou querendo aqui romantizar, né, nem tornar muito sentimental a avaliação do que foi o movimento da qualidade, o movimento total da qualidade. O foco é muito centrado no ser humano, tanto nas equipes, nos funcionários, na sua capacidade inventiva e criativa, e também falando dos clientes, né, que tem sim ideia daquilo que precisam, daquilo que necessitam, mas muitas vezes precisam ser conduzidos, precisam ser instigados a externalizar esses requisitos com processos inteligentes, com práticas de gestão inteligentes, e não a rotina pela rotina, né? O que acontece, infelizmente, até em empresas que arrotam uma vanguarda na gestão, né? Eu tenho aí alguns exemplos para dar, não vou falar, mas empresas aí que são sempre apresentadas pelas escolas de administração como empresas modernas, empresas com foco no cliente. A pedra fundamental dos métodos ágeis é o chamado desenho e desenvolvimento iterativo e incremental, né? IDD, né, na sigla em inglês, que é um método adotado já desde 70 anos passados, né, desde 1950, quando o mundo toma novas feições no pós-Segunda Guerra, né, há um movimento social e cultural importante, né? Não vou dizer positivo ou negativo, não vou fazer um juízo de valor, mas porque as pessoas tinham uma avidez muito grande para consumir. Segundo os historiadores, essa época ela foi marcada muito por isso, né? Um consumismo maior, o materialismo mais presente nos países, e aí certas práticas para atender esses novos públicos, esses novos mercados consumidores foram necessários. E o desenvolvimento iterativo e incremental é considerado pelos autores a pedra fundamental das metodologias ágeis. Por que iterativo? Iterativo quer dizer que o progresso ele é alcançado através de tentativas sucessivas de refinamento. Claro, né? Dentro do possível. Eu não vou fazer, por exemplo, isso numa cirurgia de cérebro, né? Então, o cara tem ali um hematoma, sei lá, um nódulo que ele precisa retirar. Ah, não, vamos tentar aqui para ver se a gente consegue. É claro que isso precisa ser visto com um certo cuidado. Mas, de um modo geral, é melhor que você entregue pequenos avanços no projeto, né, daquilo que você está construindo, fabricando, desenvolvendo, para que você vá refinando, né, você receba feedback rápido e você possa aprimorar aquela entrega. Não é que você vai bater na porta do cliente todo dia dizendo, olha, tá legal, tá legal. Não é assim, mas você, dentro de um processo, você, naquela ideia da colaboração com o cliente, você traz o cliente para perto de você e você apresenta para ele periodicamente os avanços e aquilo que efetivamente está sendo gerado. Não documentos, não abstrações, mas entregas efetivas, né? É como, por exemplo, se você estivesse construindo uma casa e você recebe a visita semanal ou quinzenal do cliente, né, da pessoa que vai morar naquela casa, para ele ver
né, para ele escolher a cor do piso antes que você coloque no chão, né, para que ele veja o acabamento que vai ser colocado, né, isso já falando da parte mais difícil, que normalmente é realizar o acabamento da casa, né. Então, imagina, por exemplo, uma equipe de produto que faz sua primeira tentativa para construir um site de e-commerce, né? Porém, existem alguns pontos de informação falhos que você desconhece e às vezes o próprio cliente não pensou. Então, o cliente não é um ser onipotente, onisciente, onipresente que vai poder te dizer de uma tacada só tudo aquilo que ele precisa, né? Tudo aquilo que ele deseja. Até porque, às vezes, você vai entregar para ele uma parte do sistema, uma parte desse site, né, fictício que eu coloquei como exemplo, e ele vai para casa, ele vai ler, vai perguntar para a esposa, vai perguntar para o chefe dele, e você ajuda ele a elaborar, né, cada vez mais essa entrega final através do que a gente chamou de iterativo, né? Eu vou frisar novamente que é um progresso alcançado através de tentativas sucessivas de refinamento. E o processo também é incremental, ou seja, as ações que entregam um produto, serviço ou resultado, elas são feitas em partes e de modo contínuo, né? Não é que você pare o processo várias vezes ao longo do projeto, né? Mas você vai entregando pequenos pedaços, mas de modo contínuo, né? Você mantém sua equipe, você retroalimenta a equipe de informações, a equipe conversa muito durante o processo e existe alguém que vai ser o elo de ligação com o cliente no dia a dia para que ele possa participar das decisões do projeto. Imagine, então, essa mesma equipe envolvida no desenvolvimento do site de e-commerce, que ao invés de criar partes inteiras do site, ela opta por desenvolver a home e já apresenta ao cliente para coletar o feedback, né? Então, a home do site, a página principal, ela pode já fornecer ali o padrão visual, que tinha já sido acordado com o cliente, né? Mas que na hora pode não ficar bom, e aí o cliente vai ter chance de, não ele às vezes resolver, mas ele pode, né, normalmente existe uma figura, né, que a gente chama de PO, né, que é o dono do produto, que ele tem contato com os usuários, com as áreas da empresa, e esse dono do produto ele vai perguntar, olha, não me agradou a home, eu achei que não ficou de acordo com aquilo que você deseja. E ele mesmo vai atuar em processo colaborativo com as pessoas que estão na empresa dele, né? Que aí eu estou falando da empresa cliente. Porque muitas vezes, gente, um projeto ele envolve uma quantidade de pessoas muito grande. Então também a gente não pode achar que a equipe de projeto vai ficar em contato com todos os clientes, às vezes, de uma iniciativa. Por exemplo, lá na FAPES, o último projeto grande no qual eu me envolvi, que durou 2 anos e meio, foi a criação do novo site da empresa. Foi um projeto muito complexo, tinha integrações com vários sistemas internos da empresa, né? Tinha uma expectativa grande da diretoria, mas havia ali um papel do gerente de projeto, aí nesse caso, né? Não era nem um projeto ágil, mas é ele que fazia a intermediação entre o fornecedor e entre as áreas internas, que eram várias, tinha umas 20 áreas envolvidas, né? E mesmo se fosse pegar um membro de cada uma das áreas, são 20 pessoas. Então é preciso, claro, ter aí pontos de apoio, né? Na gestão tradicional de projetos, a gente fala do próprio gerente, e no Scrum, né, que é hoje a filosofia mais conhecida das metodologias ágeis, mais utilizadas até fora da gestão de projetos de TI, é o Scrum Master, né, que não é bem o gerente de projeto, ele é um cara que tem um perfil técnico também, não é? Seja na engenharia, seja no o que a Toyota no seu tempo chama de engenheiro-chefe, o cara que era o dono daquele projeto de carro, né? Então, ele tomava as decisões e consultava pessoas dentro da empresa quando ele mesmo tinha dúvidas, né, sobre o que decidir. Então aqui a gente vai olhar 2 ciclos,
Eu vou só separar aqui, eu vou fazer uma anotação para vocês entenderem que esse slide aqui não ficou muito bom, mas eu acabei não alterando, tá? Eu tenho 2 ciclos, né? O ciclo são as etapas que ligam o início do projeto ao seu fim, né? Que é a entrega propriamente dita. Aqui vocês vão ver o ciclo de vida, a gente chama de gráfico das baleias, né? Que é conhecido aí pelo pessoal de software. E tem um processo de iteração e um processo incremental, né? Tem a entrega final é dividida em várias iterações. Vocês vão ver aqui, ó. Iteração 1, que é definida previamente pela equipe. Iteração 2, iteração 3. E a cada... É como se a gente fizesse aqui um processo de caracol em cada uma dessas iterações. Então, tudo acontece na primeira iteração, tudo acontece na segunda e tudo acontece na terceira. Então, você planeja, inicia, planeja, executa, controla. Planeja, inicia, executa, controla. É como se você dividisse isso em projetos quinzenais ou mensais, né? E aí a vantagem, como eu falei, é que o cliente ele tem rapidamente entregue para ele o valor, né? Ou aquilo que você conseguiu entender do que ele pensava, e ele pode corrigir os rumos mais rapidamente. Aqui tem o ciclo em cascata, né, o ciclo waterfall, como a gente chama, que envolve aquele modelo que eu comparei a chamada linha de produção, né? Eu tenho uma fase em que eu planejo tudo, depois eu faço o design, né, dizendo quais são os requisitos daquela entrega, a construção e o quality assurance, né, que é a garantia da qualidade. Aqui, na verdade, mas esse gráfico que ele não está tão correto, porque a gente fala mais de controle da qualidade, né? A garantia da qualidade a gente faz durante o processo, tá? Então, a garantia da qualidade é o verificar durante a construção se aquele resultado está saindo de acordo com os requisitos de qualidade estabelecidos. Ao final do processo, infelizmente, com um custo às vezes maior, você vai simplesmente separar aquilo que tem que ser consertado ou descartado e aquilo que pode seguir para ser vendido, né, ou comercializado. Na verdade, você tem que ter os 2 processos, né? Você tem que ter o quality assurance durante o ciclo, né? Seja no ciclo de vida ágil, seja no ciclo waterfall, e também o controle ao final, né? Que aí vai ser feito diretamente pelo cliente. E aqui mais uma imagem falando do ciclo ágil, né? Que é essa terceira figura. Vocês vão ver aqui, ó, segue a mesma ideia do gráfico de baleias, que é esse aqui, tá? Então, vou fazer aqui uns riscos, espero que todos entendam. Aqui, o ciclo ágil ele tem uma funcionalidade A, então aqui a gente faz a análise, o design, a construção e o controle da qualidade. Para o 2, aí o cliente aceitou. Aqui no primeiro, na funcionalidade A, eu tenho insumos que me permitem já ir para a funcionalidade B com mais propriedade, sabendo um pouco mais certas preferências que o cliente tem. E aí eu sigo o mesmo ciclo. Vou lá, análise, design, construção e controle da qualidade. E assim sucessivamente, né? Com pequenos projetinhos, e aí tendo uma capacidade de aprendizado, né, sobre o que de fato o projeto precisa entregar, e deixando o cliente completamente amarrado a um contrato que ele, depois pensando melhor, viu que não atendia às pretensões. E aí o pobre coitado, às vezes, vai ser penalizado, né? Porque, não, é um absurdo, você devia ter visto, né, que as nossas necessidades, como se ele fosse, né, um oráculo, né, ou alguém que precisasse necessariamente saber. É claro que erros de projeto, às vezes, são mais graves do que esse, né? Não estou falando também que o erro fundamental de atribuição ele seja sempre uma desculpa, né, um argumento em favor das pessoas. As pessoas erram, sim, mas é muito mais objetivo você buscar por que aquele erro aconteceu e, no segundo momento, aí sim avaliar, né, medidas de advertência, né, ou de feedback, ou de reorientação, seja lá como que
estiver acontecendo com a pessoa, né? Então, aqui a gente vai ver, diante, né, para frisar essas duas maneiras de olhar o projeto e de conceber e entregar o projeto. A gente tem, por um lado, o desenvolvimento tradicional, que eu chamei, né, de desenvolvimento em cascata, ou de projetos em cascata, que fixa o escopo, é orientado pelo plano e estima os recursos e o prazo. E aí gera uma rigidez muito grande quando eu conduzo o projeto dessa maneira, porque eu fixei o escopo e eu entendo que a mudança é um problema. Então, se um desenvolvedor descobre um novo requisito ou que uma coisa deveria ser feita de um modo diferente, ele precisa ficar quieto, porque aquilo é um problema para a empresa. Porque indica que vai ter que haver uma mudança que não estava prevista no contrato. E, pelo outro lado, o desenvolvimento ágil é um pouco diferente. Ele fixa os recursos e o prazo primeiro e, orientado pelo valor, estima o escopo. É preciso, de novo, falar que nem sempre o desenvolvimento ágil ele é feito usando, né, o seu espírito, né, as suas premissas, né? Muitas vezes o desenvolvimento ágil ele é adotado por pessoas que não querem desenvolver o mínimo de documentação sobre o projeto. Não é que você não vai ter documentação nenhuma, não é que você não vai ter escopo, um plano, né? Mas o plano ele se flexibiliza muito, né? Porque muitas vezes as práticas ágeis elas são supostamente adotadas, né? Com o objetivo de pouca responsabilidade ou pouco comprometimento. E não é assim, né? Como toda prática, como toda ferramenta técnica de gestão, ela precisa ser bem entendida, o seu espírito precisa ser entendido. Então, ela visa colaboração, visa entrega de software funcionando, ou entrega de produto ou serviço operando, né? E visa mais indivíduos e interações do que a burocracia que muitas vezes se cria em torno do projeto. Acontece uma coisa interessante nas práticas clássicas, né? Eu chamei de clássicas, mas a gente já chamou de tradicionais, chamou de waterfall, que a integração do projeto ela não é bem uma integração, porque, infelizmente, há uma perda de conhecimento causada pela passagem de bastão. Então, o José ele ficou envolvido na primeira etapa do projeto, que foi a etapa de levantamento de requisitos, e ele passou a bola para o João, que vai ser o cara que vai entender aqueles requisitos e vai desenvolver ali o projeto. Depois, quem vai executar aquele projeto, quem vai tocar o projeto no dia a dia, recebe o bastão, que vai ser o Lucas. Então, aí a gente já viu 3 pessoas ou 3 gerências diferentes passando o bastão uma para as outras. E em algum momento, quando esse projeto for entregue, ele vai precisar ser testado. E aí vai ser agora a Zulmira. Então, a Zulmira não esteve envolvida nas 3 primeiras etapas, mas ela tem a incumbência de entender se aquela entrega está adequada ao que o cliente pediu. Então, é muito criticado isso pelos práticos do desenvolvimento ágil, porque há perda de conhecimento quando se passa o bastão. Pelo contrário, diferente, né, as práticas ágeis, na melhor medida possível, porque às vezes isso tem implicações de custo, tentam envolver os profissionais em todas as etapas do projeto, né? Na medida do possível, é claro, também a gente sabe que isso gera custos. A segunda área de conhecimento que a gente precisa considerar para comparar a gestão de projetos tradicional e a gestão de projetos ágeis é a EAP, que é uma estrutura bem rígida, né, que define quais são as entregas do projeto, e
por outro lado, o que as práticas ágeis chamam de backlog. Desculpe, gente, meu telefone toca às vezes nos momentos não muito adequados. Eu tive que aqui botar aqui no modo offline, poder continuar. Então, a EAP, aqueles que já estudaram gestão de projetos, é uma estrutura parecida com um organograma, não coloquei um exemplo aqui, mas um organograma que define quais são as entregas do projeto. Não que ela seja uma ferramenta ruim. Inclusive, eu envolvido numa instituição do qual eu faço parte, de estudos em segurança pública, eu estou desenvolvendo e usando a EAP como ferramenta para mostrar para os nossos investidores o que o projeto pretende. Mas, mais uma vez, é uma prática que remonta ou que traz uma ideia de rigidez. Então, a gente definiu aquele escopo, ele não pode ser mudado de jeito nenhum. Mudança é conflito, mudança mal, mudança ruim, mudança feio, bobo, chato, né? Para poder brincar um pouco. E não deveria ser assim, né? Não é que a gente vai deixar o cliente mudar completamente o escopo, mas tudo aquilo que estiver dentro do razoável, a gente tem clareza, né? Quando a gente está à frente de um projeto, de fato, poxa, a gente precisava mudar esse item do projeto. As práticas ágeis, elas usam um instrumento chamado backlog, né? E são todo aquele esforço conhecido para entregar aquilo que o cliente precisa, mas que pode ser priorizado de acordo, né, com a decisão que o representante, o dono do produto, né, e as equipes definem como prioritário naquele momento. E isso pode ser mudado ao longo do tempo. Então, ela não é definido tudo no início, como as práticas clássicas. O tempo, ou gestão do tempo, as práticas clássicas, normalmente, a gente usa o cronograma, e também não tem nenhum problema a gente usar um cronograma, né? Quando o momento pede, quando aquilo que você pretende realizar tem datas muito bem conhecidas, tem um fluxo muito bem conhecido, mas, dependendo do projeto, será mais útil ou mais eficiente adotar o que se chama de sprints semanais, né? Que são pequenos fluxos iterativos, né? Pequenas etapas, no qual você se compromete toda sexta-feira ou toda quinta-feira a realizar entregas combinadas com o cliente. No aspecto da liderança, eu falei antes, né? A figura da gestão tradicional de projetos é do gerente de projetos. Infelizmente, muitos projetos técnicos priorizam mais os conhecimentos de gerência de projetos e deixam um pouco de lado as habilidades técnicas desse gestor, né? Então, não é que uma coisa seja essencial e a outra não seja. Mas eu, por exemplo, que tenho a certificação do PMI desde 2009, né, eu atuei muito como gerente de projetos, eu nunca me senti capaz de gerenciar qualquer projeto, só porque eu tenho uma certificação, né? Já era suficiente eu gerenciar projetos na minha área, né? Já era bem difícil, já tomava bastante do meu esforço de estudos. Que dirá eu chegar, porque houve um tempo em que essa certificação ela foi mais desejada, né? Até hoje, quando se contrata, se exige normalmente o MBA em gestão de projetos, ou a certificação, mas especialmente a experiência, que é o mais importante para o gestor de projetos. Mas se começou a contar a lenda urbana de que o cliente precisava, que o gestor de projetos ele podia, uma vez certificado pelo PMI, gerenciar qualquer projeto. Essa história eu ouvi numa empresa de telecom que eu trabalhei. E eu achava aquilo um absurdo, né? Tá bem, olha, se você nunca teve contato com a dinâmica de um projeto de telecom, de sistemas, ou de engenharia, ou de defesa, né, de segurança pública, são coisas diferentes, né? Então, não é bem assim. E as práticas ágeis, eu coloco aqui que um elemento fundamental que torna que é responsável pelo grande poder das práticas ágeis é a equipe autogerida com mediação. Né? Não é que você corta a cabeça do chefe, né? E aí fica a equipe
sem nenhuma referência, decidindo aquilo que pode fazer, aquilo que deve ser feito, mas uma equipe que tem grande liberdade e grande responsabilidade pelas suas ações, pelas decisões, e normalmente orientada por um mediador, que no caso do Scrum, esse profissional que não é bem o gestor de projetos, ele faz uma mediação. É muito comum, por exemplo, na área de gestão de projetos de TI, ter um arquiteto, que normalmente a gente chama de irmão mais velho, né? A pessoa que tem uma experiência maior e que vira referência técnica e que também tem capacidade de comunicação, né? Gera relatórios de status, faz reuniões com o cliente. E, pelo menos em projetos de software, aparentemente, as equipes autogeridas com mediação de alguém que tem o perfil técnico, né? E tenha também alguma capacidade de gestão, parece funcionar melhor, né? A medição dos resultados nos projetos tradicionais normalmente vão se concentrar na comparação do planejado e do realizado. Planejei investir R$800 no projeto e gastei 1.000, tem um desvio, né? Pretendi entregar no dia 30 de dezembro e entreguei no dia 15 de janeiro. Tive um desvio de 15 dias, né? Isso aí vai ser a medição. E as práticas ágeis vão verificar as ações concluídas no ciclo, porque muitas vezes o realizado ficou comprometido porque apareceram outras demandas, o cliente pediu outras coisas, né? E não foi por culpa, né, da equipe. Normalmente essa prática de medir planejado e realizado, claro que ela dá certo também, né? Sem dúvida, ela pode ser usada, mas você precisa ter uma compreensão muito grande daquilo que a equipe vem fazendo, porque senão vira um momento também de botar o dedo ali na cara, né? Puxar o cabelo e dar chute na canela. A apresentação de resultados nos projetos clássicos normalmente consistem, isso é o que eu mais vivi na minha vida de gestão de projetos, reuniões mensais de 2 a 3 horas de apresentação de resultados, né? Normalmente, naquele momento que o patrocinador do projeto tem conhecimento de tudo que está sendo feito, pode ser que essa reunião, né, seja replicada para mais uma quinzenalmente com a equipe. E uma coisa que dá muito certo nas práticas ágeis é você ter contato diário com a equipe em reuniões de 15 minutos. Né? Aqui eu coloco a apresentação de resultados, mas envolve também tratar de problemas. Né? Aqui não são resultados, não são boas notícias, não. Eu estou falando de apresentei o resultado e aí o mediador da equipe ele vai falar, bem, o que você fez hoje, por que você não fez aquilo que você disse que ia fazer e como é que eu posso desimpedir o trabalho futuro que você vai fazer ou o trabalho que você disse que ia fazer e não fez. Então, é muito mais para desimpedir o caminho, muito menos culpa, muito menos justificativa sobre o que não entregou. E aqui nas nossas terras essa prática franca, né, de que todos estão, em princípio, interessados em entregar valor, não é muito considerado. O benefício das metodologias ágeis, né, eu resumo em 5 palavras, né, considerando que elas estão sendo utilizadas com compreensão, né, de acordo com o seu espírito próprio, não como um engana bobo, né, não como uma maneira de vender que você é moderninho para o cliente, mas é a assertividade, quando você aumenta a comunicação, né, e conecta-se com o seu cliente, você aumenta a assertividade. A flexibilidade, na medida que o cliente ele tem ali possibilidade de mudar prioridades, a equipe tem uma voz, né, e uma influência nos resultados e se responsabiliza por aquilo. Colaboração, comunicação e simplicidade, né? Então, você vai recorrer à documentação, a processos, a ferramentas, na medida que isso é necessário, não mais estabelecendo o processo ou a ferramenta antes daquela demanda. É claro que você pode, sim, e deve ter uma metodologia de gestão de projetos,
mas sempre revisitar a metodologia para saber se um novo desafio que se apresenta pode ser coberto, pode ser atingido, pode ser resolvido, né? Vencido com as práticas que você está usando, né? Você tem na sua casa um alicate, um martelo, você vai cobrir ali boa parte das demandas domésticas que você tiver. Mas se aparece uma atividade diferente, né, talvez você vai precisar de uma chave de fenda. E aí você não pode simplesmente que, eu só sei usar o martelo. E aí o resultado não vai ser muito bom. E aí é importante frisar para aqueles que acham que as metodologias ágeis são uma muleta, que elas não significam ausência de disciplina, as equipes precisam atuar de um modo disciplinado, de um modo comprometido. Ausência de documentação não é ausência de documentação. Você precisa documentar na medida que isso gera valor. E tem projetos muito complexos, né, de protótipos muito complexos, que vão exigir muita documentação, né, porque os riscos são grandes. Falta de planejamento também não significa falta de planejamento, mas também não é planejamento excessivo. Não é apenas Scrum, muitas pessoas associam metodologias ágeis ao Scrum, porque o Scrum, de fato, é a filosofia mais famosa e mais estudada por aqueles que gostam das metodologias ágeis, mas tem várias outras metodologias, inclusive de outras áreas, especialmente na TI, que podem ser usadas com sucesso fora em projetos bem diferentes. E não é um assunto de programadores de software, né? Porque, no final, todos nós somos profissionais que querem entregar o melhor para os nossos públicos. O professor, em tese, quer entregar a melhor aula para o seu aluno, né? O profissional de marketing quer entregar um resultado o melhor possível para o seu chefe, assim como o analista de finanças, o contador, né? O aviador. Então, todas as pessoas que querem combater desperdícios e não depender de heróis para entregar um projeto, seja em que área for, podem se beneficiar das metodologias ágeis. Uma coisa que é interessante, né, observar são as restrições primárias das duas maneiras de conceber o projeto. A restrição primária das metodologias clássicas são o escopo. E aí elas são mais adequadas e são usadas com mais sucesso quando você sabe exatamente aquilo que você quer entregar. Você tem clareza total, né? Então, imagina, você está construindo uma casa. Você já tem um projeto que foi aprovado na prefeitura e você não pode mudar mesmo, e se você tiver que mudar, né, talvez seja por algo completamente imprevisto. Você queria, por exemplo, construir uma área de lazer nos fundos da sua casa e você descobriu que tinha uma pedra naquele lugar. Mas é claro que isso precisaria estar incluído no projeto original da casa, que vai ser aprovado na prefeitura, que tem um certo rigor necessário. Então, as metodologias clássicas ou tradicionais, elas são muito úteis quando nós sabemos o que fazer e como fazer. E aí eu volto àquele exemplo do início que a gente falou da ponte, né? A ponte não tem muito questionamento. A ponte vai ser vermelha, vai ser azul, vai ter 4 pistas, vai ter 3 pistas. Isso não está em discussão. O cliente não pode mudar isso, né? O cliente, talvez o poder público, ele não pode mudar isso, né? Porque tem riscos grandes. E esse nível de certeza em relação ao projeto, ele vai trazer previsibilidade, tornando possível antecipar as atividades, os custos e os recursos do projeto de forma bem específica. Então, não quer dizer que você nunca vai usar metodologias tradicionais ou clássicas, mas você precisa ter muita clareza do escopo. Se o escopo não é muito bem conhecido, certamente, se você não tiver muito mente aberta, muito peito aberto, você vai ter muitos conflitos durante o projeto. E essa é a característica principal de um projeto de software. E a restrição primária das metodologias ágeis são o prazo. Porque se você não acompanha muito bem as entregas e as mutações e as mudanças que vão sendo
percebidas durante o projeto, o grande risco é que o projeto nunca termine, né? Porque o ambiente muda com frequência, é verdade, mas o projeto precisa terminar um dia, né? Então, é preciso negociar isso com o cliente, porque ele pode identificar novas necessidades, novos itens entram naquele backlog que eu comentei, e o risco é grande do projeto nunca acabar, né? E aí você precisa ter isso em mente antes do projeto começar. Qual é a estratégia, não que você vá... Então, é bom determinar o prazo antecipadamente. Então, olha, a gente tem que acabar, senão a gente não acaba esse projeto e aí você entrega o maior valor possível naquele tempo que foi definido. E caso você precise postergar, você finaliza o projeto e começa outro, já talvez com mais conhecimento sobre os requisitos. E o seu cliente também sabendo mais o que ele deseja. Algumas metodologias ou frameworks ágeis, para quem quiser depois da apresentação e quiser estudar um pouquinho, né, tem, além do Scrum que eu comentei, eu vou dar uma referência, a principal referência, pela importância do autor e também pelo fato de estar em português, né? Então, ajuda bastante a gente ler no próprio idioma. O Scrum, né, que é hoje a metodologia mais famosa, mais utilizada, mas tem outras metodologias também bastante conhecidas, quer dizer, menos conhecidas, mas bastante consolidadas também, né? O Scaled Agile Framework, o desenvolvimento baseado em características ou em requisitos, que é o FDD, o Feature Driven Development, uma abordagem chamada desenvolvimento guiado por testes. Então, por exemplo, né, só para citar rapidamente, essa metodologia ela se preocupa muito em desenvolver bons planos de teste do produto e aí aumenta a flexibilidade e as potencialidades da entrega. Você então atende a requisitos de qualidade, de performance, e a equipe às vezes vai ter uma certa flexibilidade para construir aquela entrega, né? O Extreme Programming, que tem, dentre várias práticas, o que a gente chama de programação em pares, e normalmente envolve sempre duas pessoas para a mesma atividade. Então, um fica ali de carrapato no outro, usando aí uma expressão do telemarketing. Né? Então, sempre tem duas pessoas envolvidas em qualquer iniciativa, né? E aí, essa visão dupla a respeito do código do sistema ou da entrega vai melhorando e aperfeiçoando e garantindo, né, que o código tenha uma qualidade, porque se você foca na eficácia e esquece da eficiência, né, aquilo que a gente falou sobre o combate de desperdícios fica comprometido. Né? Então, o sistema ele tem que ser bem desenvolvido, tem que cumprir para o seu papel e tem que cumprir no menor tempo possível. Então, o Joãozinho ele desenvolve o código, depois o Josézinho vai lá e vê, né, ou acompanha o desenvolvimento. Ele pode ali propor melhorias e aí fica sempre mais fácil, né, que duas pessoas envolvidas possam enxergar potenciais problemas. Tem também o Dynamic Systems Development Method, que aí realmente é mais focado em TI. A Microsoft também tem um framework de desenvolvimento ágil. E, por fim, o desenvolvimento adaptativo de software. Eu comentei de certificação profissional, o PMI, que é o Instituto de Gestão de Projetos, é uma instituição muito conhecida, né? Que fornece a certificação PMP, que eu comentei com vocês, já é bem antiga. Alguns anos atrás, ela oferece também a possibilidade de profissionais que queiram se certificar em metodologias ágeis de projetos, né? E aí você precisa ter alguma experiência na área, não necessariamente como gestor de projetos ágeis, mas como membro de uma equipe de projetos, e precisa
né, prestar uma prova que trata do conteúdo sistematizado num livro, né, que eles comercializam. Pode ser até encontrado facilmente na internet. É a certificação em projetos ágeis. E, por fim, né, quero agradecer a presença e a paciência de vocês e deixar 3 sugestões de leitura, né, que eu acho que serão bastante relevantes. Eu sugeri para os alunos aqui da turma A de Maricá, do segundo período, de ADM. Primeira sugestão é o livro do Taiichi Ohno, que foi o maior responsável pela criação do sistema Toyota de produção e que já sistematiza, né, e traz muitos dos elementos que depois vão tornar o movimento da qualidade total tão impactante como foi para a nossa profissão, né, para a gestão das empresas, e depois vão ser utilizadas no pensamento. O segundo livro é o livro do Jeff Sutherland, né, que é bem conhecido, essa capinha amarela aí é bem simpática e bem conhecida de muitos. Esse eu sugeri como leitura, alguns já leram, inclusive, aí, já me deram feedback, um dos meus alunos, que é A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo, né, que traz muito esse desejo de combater desperdício. E o Sutherland, ele, num dos vários comentários interessantes que ele faz, né, primeiro abrindo o livro falando sobre uma potencial razão dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Alguns mais novos nem eram nascidos, provavelmente, outros já acompanharam já na idade adulta os acontecimentos. Ele fala sobre o fracasso de uma iniciativa de desenvolvimento de software da defesa americana, né? Eu acho que era da CIA, responsável pela inteligência, não sei se é o FBI ou a CIA, mas enfim, não estou lembrado agora, não importa tanto. E o fracasso desse projeto, que consumiu muito dinheiro dos contribuintes americanos, acabou não permitindo que um problema grave da inteligência americana fosse superado, que é a coordenação de esforços de agentes. Então, uma pessoa, né, um agente da força de inteligência americana que estivesse num outro país, ele encontrava muitos problemas para socializar aquela informação dentro da empresa. Então, se houvesse algum problema ou alguma ameaça à segurança americana e aquela informação fosse registrada no sistema em papel, né, em formulários, que era a prática daquela época, um agente nos Estados Unidos não conseguia saber. Então, até o final do século XX, a inteligência americana não tinha um sistema que permitia conectar as informações, né, coletadas pelos seus agentes, pelos seus profissionais. E aí o Sutherland ele comenta que isso foi muito importante, né, para aquela tragédia do 11 de setembro, né, que foi terrível, foi televisionada para o mundo todo, foi uma coisa bem impactante na época, 6.000 pessoas mortas, né? E depois ele vai falar sobre outros aspectos, né? E o quanto que ele aprendeu a beber dessa fonte do sistema Toyota de produção, do Nonaki Takeuchi, que são muito conhecidos na área de gestão do conhecimento. E, por fim, a última indicação, né, que também alguns alunos receberam e alguns até me deram feedback que leram, que é um livro muito ligado ao movimento chamado Startup Enxuta, né, que é uma maneira mais científica, mais profunda, mais eficaz e eficiente de gerir negócios, de conceber modelos de negócio que entreguem resultados aos clientes, combatendo desperdício, né, e evitando burocracia que às vezes mata uma boa ideia, uma boa solução.
e focado muito no aprendizado profundo, né, que foi já preconizado nos tempos da qualidade total. E a utilização de verdadeira ciência, né, e aí utilização de estatística com mais foco, né, com mais profusão do que até então vinha sendo utilizado. Porque, infelizmente, o sistema Toyota de produção, durante muito tempo, acabou restrito muito ao ambiente fabril, né? E aí o pensamento ágil e as práticas Lean, né, práticas enxutas, elas acabaram socializando, popularizando essas ferramentas e práticas, e isso chegou até os nossos dias através das práticas né, de Lean Startup, Startup enxuta. E aí o ponto principal do livro fala de um ciclo que eles chamam, que o autor chama de construir, medir e aprender. Você lança rapidamente inovações e produtos, né, sem se preocupar tanto às vezes, investimento de tempo ou de recursos financeiros muito altos, para que aquela ideia seja testada diretamente num público-alvo, de um modo, claro, que não comprometa, às vezes, a própria credibilidade da solução. Então, imagina, por exemplo, você lança um produto para aprendizado, você constrói, né, e para aprendizado você lança um produto que tem um alcance que você considera que pode se estender a todo o território nacional, mas você faz o lançamento numa cidade ou num estado brasileiro, né? E aí depois você, com aquele feedback, você aprimora o produto e depois vai dando passos maiores. Então isso, por exemplo, é um dos exemplos, né? E aí tem um monte de conceitos relacionados à startup enxuta que eu não vou tratar agora, então quem tiver interesse, leia o livro, que vale muito a pena. Então, agradecer a paciência de todos e me colocar à disposição agora, né, para quem tiver dúvidas, e depois, durante a semana ou aí nas próximas semanas, para quem tiver interesse. Sei que tem alguns alunos com interesse bem forte, até em desenvolver TCCs, né, e atuar na área de gerência de projetos. Eu fico à disposição aí para ajudar naquilo que eu puder também, né? Porque nós somos, às vezes, capazes, né, de dar vazão a... Vocês se tornam maiores, às vezes, até do que aquilo que a gente consegue abarcar. Mas, o que tiver no meu alcance, ficarei satisfeito em ajudá-los. Ô, professor, parabéns, excelente palestra. Eu vou abrir agora os microfones. Quem quiser fazer pergunta é só ativar o microfone aí na sua tela, ok? Solicitando que seja uma pergunta de cada vez, tá? O participante ele pode ativar o seu microfone. Ele pode ativar seu microfone daqui a pouco e avisar também para que não esqueçam os alunos de colocarem seus nomes, matrícula, campus, curso. Os participantes também, convidados, por favor, coloquem o nome para a certificação. Microfones abertos. Professor? Estão fechados, Margarete. Não, está aberto. É só eles... Ah, está aberto. Não, eles é que abrem, tá? Desculpa. Oi, boa noite, André. Aqui, Michele falando. Boa noite, Margarete. Boa noite a todos. Gostaria de tirar uma dúvida, André. Está me ouvindo? Pode falar. Obrigada aí pela palestra. No método Scrum, tem alguma prioridade na questão de eficácia ou eficiência? Eles priorizam um dos dois? Você sabe dizer? A eficácia é a capacidade de entregar aquilo que o projeto previa, né, como resultado.
É importante dizer que o Scrum, né, assim como as outras metodologias ágeis, elas não consideram que entregar aquilo que está previsto exatamente no escopo inicial seja necessariamente atingir os resultados, mas satisfazer aquilo que o cliente pretendia, né? Mesmo que ele no início não soubesse aquilo que ele pretendia. Então ele vai, né, aprendendo também durante o projeto e aí isso é negociado, obviamente, com a equipe. Então a eficácia é o mais importante sempre, né, em qualquer ambiente, né, em qualquer prática de administração. Só que o foco também em eficiência é relevante, porque muitas vezes o combate dos desperdícios, né, que é basicamente o que a gente fala quando trata de eficiência, é deixado de lado. Então você entrega assim o resultado previsto, mas um custo de estresse da equipe, um custo de recursos e mesmo de tempo, né, muito grandes. Então eu diria que a eficácia é mais importante, mas a eficiência também é bem tratado, né? Tanto que se há um desvio, né, e você não entregou o projeto no prazo ou no orçamento previstos, mas entregou aquilo que o cliente pretendia, isso é fácil, quer dizer, é mais fácil ser justificado nas metodologias ágeis, né? E como a gestão de projetos tradicional, ela se foca muito no planejado e no realizado, ela também tem sim um foco em combater desperdício, mas às vezes à custa da eficácia no projeto. Entendi. Muito obrigada. Pessoal que quiser fazer pergunta, é só ativar o microfone e fazer a pergunta, tá? Tem mais alguém? Parece que não, André. Você quer encerrar, André, por favor? Sim, agradecer a paciência de todos. O meu contato, especialmente para os alunos de Vassouras, né, que eu não conheço pessoalmente e não tinham ainda o meu e-mail, o meu telefone, podem anotar. Eu sempre fico aí à disposição para trocar ideias, para quem tiver mais interesse na área, ou tiver já uma demanda urgente, atual. Poxa, professor, eu atuo numa equipe de projetos, queria colaborar com um chefe, com um gestor, com coisas relevantes que pudessem ajudar a melhorar o ambiente, ou qualquer outro assunto, indicação de leituras extras, além daquelas que eu já dei, podem ficar à vontade de mandar um e-mail ou mandar uma mensagem pelo Zap aí, que eu vou ter prazer de responder. Tá bom, eu queria agradecer a você, André, sempre colaborando com a equipe, né? Você faz parte da nossa equipe. Agradecer os nossos alunos que estiveram aí hoje, nossos participantes. Dizer que amanhã tem mais semanas criativas, a gente ainda tem a próxima semana também. E obrigada pela excelente palestra, estive aqui assistindo, foi excelente, como sempre, né, André? E agradecer a todos, tá? Amanhã nos vemos e boa noite a todos. Um abraço. A gente podia bater palma para o André também, né? André, você pode descompartilhar a sua tela para a gente ver o pessoal? Que eu sempre tiro foto claro. também. Isso. Espera aí, André. Você está escondido aí, Margarete? Eu sempre tiro foto. Oi, Paulo. Você quer fazer pergunta? Não, eu quero só dar os parabéns. Beleza. Maravilha. Valeu, André. Deixa eu só tirar uma professor. foto aqui. Isso aí. Boa noite a todos. Valeu. E nos vemos amanhã, dia 20.
em outro dia de Semanas Criativas. Abraço! Tchau, gente. Fiquem com Deus. Boa semana para vocês. Aproveitem aí o evento da universidade e permaneça à disposição de todos.